boa noite. Eu vou... Ah, tá bom, Verônica. Ok. Prende eles na sala. No quarto. Ok, então, tá? Então eu vou ler a prova, tá? Depois eu vou explicar a matéria de hoje. Ao final, eu vou tirar eu vou explicar a nota. Quem tiver aí, eu vou explicar a nota daí, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Começar. Então, ó, aqui está a nossa aula de hoje, tá? Então, a nossa aula de hoje eu vou trabalhar a questão da flexibilização curricular, a lei da inclusão, deficiente auditivo e a revisão da Professora, prova. tá escura a tela. Então tem que entrar de novo. Vocês. Às vezes acontece, aparece um tá. E daí eu pedi para vocês lerem lá a lei da inclusão, assistir os vídeos da questão do surdo e estudar os artigos. Então, e ao final da aula eu vou fazer uma avaliação valendo 2 pontos, tá? Bom, isso era a aula. Agora eu vou ler a prova. A prova que estava no JACAD e a prova que estava no AVA é a mesma. A única coisa que no JACAD tinha 10 questões, porque lá não tem como rodar as questões, tá? Eu vou ler a prova, quem tiver alguma dúvida vai verificar hoje aqui. Cadê você? Acho que é essa aqui. Essa é essa prova. Não, não é essa. Essa. Bem essa. Vocês estão vendo a prova? Sim. Então tá. Sim. Mas aqui não é essa do JACAD. É que eu tinha um monte de arquivo aberto e ficaram. Parar. Vamos lá. Prova gabarito, prova essa. Tá? Então, as mesmas questões. Eu vou ler questão por questão, tá? Hoje de manhã. Eu já li a prova, não tinha erro. Não tinha um errinho a prova. Mas vamos lá. Então, aqui está o gabarito, né? Só que é melhor vocês olhando as questões. Primeiro, a proposta da escola inclusiva apoia-se na organização de um projeto político-pedagógico atrelado ao social, no qual
é evidente a valorização das habilidades individuais, o convívio com a diversidade. Pessoal, só um minuto aqui. Então, desculpa. A proposta da escola inclusiva apoia-se na organização de um projeto político-pedagógico atrelado ao social, na qual é evidente a valorização das habilidades individuais, o convívio com a diversidade e a aprendizagem que ocorre pela cooperação e mediação, de acordo com a afirmação, a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. 1. A inclusão escolar é também social, é protagonizada pelas parcerias, capacitações e modificações que se fazem necessária, correta. A integração é um processo dinâmico que legitima a participação do indivíduo nos grupos sociais e contempla a reciprocidade, correta. A inclusão é de responsabilidade dos órgãos federais, estaduais e municipais? Não. Ela é responsabilidade da sociedade em geral. 4. A inclusão é o estado pleno da cidadania e sendo a escola o local onde começamos a exercer nossos direitos como cidadãos. Correta. 2. A Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais enfatizou o desenvolvimento de orientações para uma educação escolar inclusiva. Nela também se encontram as justificativas e algumas diretrizes para a implementação do processo da educação inclusiva no mundo. Em relação à Declaração de Salamanca, assinale a alternativa correta. 1. Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. Correta. Os sistemas de educação devem ser... Só um minutinho. Devem ser planejados e os programas educativos implementados, tendo em vista a vasta diversidade destas características e necessidades. Correta? A Declaração de Salamanca não trouxe avanços significativos para a educação inclusiva. Errada. Cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de seguir e manter o nível aceitável de aprendizagem. Correta. Então, era a letra C. 3. A exclusão é um fato na sociedade desde que o homem se deu conta da sua existência. Há muitos fatores que causam a exclusão, raciais, sociais, econômicos, de grau de escolaridade, de opção sexual, de opção religiosa, por opinião. Tem microfone ligado, pessoal. Tá? Se continuar isso aí, eu vou parar de fazer revisão da prova. Ah, por favor. Grau de escolaridade, de opção sexual, de opção religiosa, por opinião diferente de outrem. Por doenças infecto-contagiosas, pelo não acesso ao ensino formal, à educação digital, à cultura, à saúde, etc. Em relação à exclusão, assinale a alternativa correta. 1. A exclusão com as novas políticas sociais implantadas no Brasil e no mundo foi eliminada. Não é certa.
A exclusão com todos os meios de comunicação envolvidos na questão de eliminação tem alcançado todos os seus objetivos. Errado. Pessoal, por favor, vocês são a única turma que eu tenho que parar de dar aula e pedir para desligar o microfone. Eu estou com um aparelho no meu ouvido. 3. É necessário criar um plano estratégico em relação à diversidade humana para diminuir a exclusão social. Correta. 4. Professora, o seu telefone está no mudo. Apertou aqui. Pronto. Obrigada. 4. Pode ser, mas acho que o meu mouse estava ali, às vezes ele bate. O governo e as instituições são governamentais, têm criado políticas sociais em relação à moradia, à erradicação da fome, à escola para todos, trabalho para todos, saneamento básico, a inclusão das pessoas especiais na escola e mercado de trabalho. Mas tudo é muito pouco diante do quadro social que vivemos. Assinale a alternativa correta em relação à questão de inclusão. 1. As políticas sociais de inclusão têm cumprido o papel na totalidade? Não. As ações do governo e as políticas têm acontecido na íntegra através da mobilização social? Não. 3. Vivemos na era do conhecimento, em que uma parte da população tem acesso a ele e a outra é excluída. Correta. Toda a sociedade tem um papel preponderante na questão da inclusão social. Correta. 5. Então, a correta era a letra C. 5. Portanto, o conceito de diversidade integra questões biopsicológicas, mas seu sentido também é constituído ao longo do processo histórico e cultural dos indivíduos, da sociedade. Assinale a alternativa correta em relação à diversidade humana. Seres humanos são diversos em suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são também diversos em suas formas de perceber o mundo. Correta. Seres humanos apresentam ainda diversidade biológica. Correta. Os indivíduos produzem representações, marcas de identidade individual e grupal, valores, saberes que se apresentam nas artes, nas ciências e na socialização. Correta. As escolas devem ter propostas para trabalharem a questão da diversidade, porém sem muita preocupação. Errada. Então, a questão correta era C. Segundo Moreira e Kandal, a problemática da discriminação é certamente complexa e precisa ser trabalhada com base em uma dimensão multidimensional. No entanto, questionar o silêncio que aprisiona é fundamental em relação à discriminação raciais, étnicas. Assinale a alternativa correta. Dá para falar? 1. Com os programas desenvolvidos nas escolas na questão da discriminação étnicas e raciais, a situação tem sido controle e isso pouco ocorre. Incorreta. A abordagem de questões referentes à discriminação racial e étnica requer persistência por parte dos educadores para identificar. Correta. 3.
A história da educação renegou aos bastidores a ascensão da intelectualidade negra, presente desde o período republicano, o que mitificou a inferioridade racial. Correta? Pesquisadores têm buscado resgatar aspectos da trajetória da escolaridade de grupos étnicos raciais, com o intuito de descartar as relações educativas destes em escolas oficiais. Correta? Letra B. A educação especial é o conjunto de conhecimentos, tecnologias, recursos humanos e materiais didáticos que assegurem resposta educativa de qualidade às necessidades especiais, por meio de ações vinculadas à qualidade da relação pedagógica, para apoiar, complementar, suplementar, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns. De acordo com a afirmativa, assinale a resposta correta. A. A educação especial no Brasil ainda encontra-se no papel, não tem nenhum trabalho efetivo. Mentira, tem. B. No Brasil, a educação especial nos últimos 5 anos obteve avanços significativos. Esta é a correta. C. As escolas brasileiras não estão comprometidas com o processo da educação especial. Não é verdade, né? Algumas estão, então eu não posso afirmar que são todas. D. No Brasil, as leis não amparam as pessoas com necessidades especiais. Mentira, amparam. Se ela se efetiva, se ela acontece, isso é uma outra questão. E não temos movimentos significativos em relação a esse assunto no Brasil. Mentira, nós temos vários movimentos aí. 8. A escola passou a enfocar as possibilidades do indivíduo e não mais suas deficiências. Seu compromisso é fazer com que o aluno aprenda por meio de suas habilidades, com a instituição fornecendo aos profissionais subsídios para atender às diferentes necessidades dos estudantes. Em relação a essa afirmativa, assinale a alternativa correta. Letra A. A mudança de paradigmas exige a renovação de atitudes, de novas ideias vindas de todos os lados e, muitas vezes, a superação da resistência de alguns profissionais. Correta a letra A. Letra B. O sistema escolar e a escola não devem ser flexíveis para que o professor usufrua na liberdade de utilizar as mais variadas ferramentas que enriquecem o processo de ensino-aprendizagem. Errada. Né? Não devem, não. C. O processo deve ser avaliado constantemente por meio de reuniões de planejamento com toda a equipe pedagógica para que sejam traçadas as futuras ações e alcançadas melhorias no trabalho, porém sem mudanças nas diretrizes. Errada, tem que ter mudanças, transformações aí. D. Os alunos com necessidades educativas especiais devem receber o mesmo tratamento que os demais, inclusive a avaliação deve ser a mesma. Errado. A escola inclusiva é papel do diretor da escola e da equipe pedagógica. Não, ele é o papel de todo mundo. Não é do diretor ou da equipe pedagógica. Professor, todos que fazem parte da escola e das mediações. A família, tudo, né? 9. A inclusão envolve, então, a canalização do desejo de combate à discriminação e a criatividade para a elaboração de soluções para os obstáculos que certamente aparecerão. Assinale a alternativa correta em relação a essa questão. Letra A. Criarmos e mantermos
uma atmosfera positiva e a comunidade como aliada é fundamental para obtermos êxito nessa missão, assim como conscientizarmos nossos alunos de que eles também devem buscar soluções para a boa convivência com o outro e com a diversidade, correta. B, não há receitas, mas sim o desejo de combate à discriminação. O desejo é a força motriz necessária para a promoção de debates e da inovação das propostas pedagógicas não suficientes, são suficientes, errada. A inclusão é um compromisso do governo, porém, ele tem alcançado esse objetivo com sucesso, errada. O elo entre família, escola e comunidade resulta em diálogos favoráveis à mudança. Isso acontece sempre? Não. As propostas apresentadas pelo governo têm a relação total com o desejo da comunidade? Também não. Questão 10. Isto, há diversas possibilidades de uma pessoa apresentar problemas auditivos, causados durante a gestação ou após o nascimento. Por isso, pais, educadores e a sociedade necessitam de informações sobre a surdez para que o atendimento adequado às pessoas surdas possa ser viabilizado, como o diagnóstico médico, o atendimento fonoaudiólogo, o plano de apoio pedagógico na instituição escolar. Em relação a essa questão, assinale a alternativa correta. Letra A. Os pais são os principais observadores do desenvolvimento das crianças, razão pelo qual devem ficar atentos aos sinais que elas manifestam. Esta era a correta. B. Incluir uma pessoa com deficiência auditiva nas escolas comuns, antes de tudo, diz respeito a uma questão de participação social e de ampliação das oportunidades de aprendizagem, tanto para esta pessoa quanto para os ouvintes. Mas isso não acontece. Não, acontece. Talvez não em todos, mas acontece. C. Para que tenhamos uma prática educativa eficiente, devemos procurar desenvolver um trabalho pedagógico na educação do aluno com deficiência auditiva, pautado no apoio dos profissionais especializados apenas. Não. A questão está certa, mas quando eu coloco a palavra só isso, daí está errada. D. Desse modo, a escola inclusiva não estimulará a interação e, para isso, o estudante não será incentivado a participar, comunicando-se com professores e colegas, respondendo a perguntas, apresentando trabalhos e dando opiniões também em situações informais. Errada. E a questão da inclusão do surdo nas escolas do Brasil já foi solucionada. Errada. 11. Podemos ressaltar que as pessoas com necessidades especiais são consideradas diferentes pelas suas deficiências, dificuldades apresentadas no contexto social. Neste aspecto, vamos nos deparar com o preconceito. Elas, em muitas situações, são rejeitadas na essência pelos familiares e colegas. Assinale a alternativa correta. Letra A. O preconceito com a globalização foi vencido pela sociedade na sua totalidade. Errada. As pessoas especiais são diferentes, porém devem ser tratadas perante a sociedade com igualdade, sem discriminação. Correta. O preconceito ainda é forte apenas na sociedade, pois nas escolas os alunos especiais são bem aceitos. Incorreta. D. O preconceito não existe mais nas escolas. Incorreta. O preconceito em relação às pessoas com deficiência foi eliminado. Incorreta.
12. A inclusão zero consiste em não excluir uma pessoa para qualquer finalidade, por exemplo, educação, em razão da etnia, raça, cor, opção sexual, gênero, deficiência ou qualquer outro atributo pessoal. Assinale a resposta correta. É a letra A. Esta afirmativa está correta. Tem mais água? B. Esta afirmativa não está correta. Errada. A afirmativa acima não define a inclusão zero. Está errada, porque ela define. A inclusão zero não pode ser definida da forma como se apresenta no texto. Errada, porque ela é assim. A inclusão zero não é papel do cidadão comum. É 3. De acordo com a palavra empoderamento, assinale a alternativa correta. Letra A. Empoderamento são as escolhas, decisões, controle da situação pessoal. Faz parte dos princípios políticos da igualdade. Errada, porque isso aí não é os princípios políticos. Escolhas, decisões, não é político. Empoderamento são as escolhas, decisões, controles da situação pessoal. Faz parte dos princípios da estética da sensibilidade. Não. Tá? Empoderamento são as escolhas, as decisões, o controle da situação pessoal. Faz parte do quê? Da ética da identidade. Se eu vou escolher, se eu vou decidir, isso é eu, a minha identidade. Tá? D. Todas as alternativas incorretas, não. Todas as alternativas corretas, também não. A educação inclusiva é uma atitude de aceitação das diferenças, não uma simples colocação do aluno em sala de aula. Diante dessa afirmativa, qual a resposta correta? A. Em todas as escolas brasileiras, essa prática já acontece. Não é verdade, né? B. A educação inclusiva é um processo e temos muito que caminhar para que aconteça na sua totalidade. Verdade. C. A educação inclusiva é utopia. Não. Tem tanta coisa acontecendo. D. A educação inclusiva faz parte da prática de todos os segmentos brasileiros. Não. E. A inclusão é fato e acontece na sua totalidade. Ela até é fato, mas ela não acontece na sua totalidade. 15. Assinale a alternativa correta. As práticas inclusivas na escola como um todo são desenvolvidas de acordo com A. Envolvimento dos pais, liderança visionária e a colaboração apenas. Não. O envolvimento dos pais, liderança visionária, colaboração, aceitação incondicional, uso revisado da avaliação, suporte para a inclusão e outros. Verdadeira. C. O envolvimento com os pais, liderança, colaboração, mas sem se preocupar com o resultado. Errada. D. Projetos desenvolvidos pelos pedagogos e direção. Não, tem que ser no todo, na totalidade. E práticas inclusivas são realizadas nas escolas com qualidade. Também não. Nem sempre. 16. A política da igualdade do acesso a todos os direitos humanos, independentes do sexo, idade, raça, religião, condição física ou qualquer outras características, só um pouquinho, características pessoais e sociais, assinale a alternativa correta. A. No Brasil não temos nenhuma lei que prevê a política da igualdade. Não é verdade. B. A política da igualdade é trabalhada na sociedade em geral,
mas nem sempre encontramos o resultado esperado. Esta era correta. C. A política da igualdade deve ser uma preocupação apenas governamental. Errada. A política da igualdade foi vencida pela sociedade. Errada, ainda não. Todas as respostas estão corretas. Errada. 17. Ao analisarmos os aspectos da inclusão, verificamos a necessária reformulação da ideia de currículo para torná-lo mais flexível e eficiente em seu propósito. Atualmente, segundo Steinbeck, 1999, um currículo mais inclusivo e mais adequado à formação do aluno deve assumir o aluno como foco do processo de aprendizagem, valorizando seu repertório, conhecimentos, experiência de vida. Essa é a A. B. Deve sofrer adaptações curriculares de pequeno porte. Não. Essa daí está errada. Tá? Ela não tá falando. Aqui nós estamos falando de flexibilização. Adaptações não são flexibilizações. Tá? Flexibilização é uma coisa, adaptação é outra. Eu expliquei várias vezes isso para vocês em sala de aula. As adaptações curriculares devem partir da pedagoga da escola, também não. Sempre do professor, da análise em grupo, parcerias, família, profissionais em gerais. As adaptações curriculares devem sofrer mudanças a partir de um laudo médico apenas, também não. As adaptações curriculares devem ser determinadas pelo professor, também não. O professor pode sugerir alguma coisa. 18. A formação do professor necessita ser administrada por ele e a própria instituição. E o ideal é que o professor tenha preparação técnica para trabalhar com os alunos de inclusão. Assinale a alternativa correta. As escolas investem no quadro de profissionais, principalmente em relação à educação especial. Não é verdade. Eu não posso afirmar, porque nem todas. A inclusão é um fato e formação dos professores tem sido desenvolvida nos cursos superiores na área da educação, apenas. Também não é verdade. A formação contínua do professor é de suma importância em todas as áreas, e na área da educação inclusiva é fundamental. Esta é a verdadeira. D. A formação profissional do professor é de responsabilidade do mesmo. Não, ele tem responsabilidade, mas não é só dele. A formação contínua do professor é de responsabilidade do Estado. Também não. É do Estado, mas não só do Estado. 19. Em relação à educação de indivíduos deficientes, analise a alternativa correta. A. As escolas especiais se destinam ao ensino do que já é trabalhado na escola regular, de forma que o aluno deficiente se familiarize com os conteúdos quando chegar o momento de frequentar uma classe comum. Esta era a correta. B. A família deve repassar à escola as informações resumidas sobre a criança para que sejam levadas em consideração na intervenção dos professores e demais profissionais da escola através de sua proposta pedagógica. Não, né? Primeiro, que ela não pode passar informações resumidas. Essa daí, né? Isso aí é que a questão está errada. C. A escola não precisa valorizar a história de vida do deficiente auditivo, suas vivências, sua experiência na família e na comunidade, e sim compreender o que ele já sabe e como aprendeu. Também não é verdadeira. Os pais de criança com necessidades especiais
tem uma grande necessidade de relações de trabalho com os diretores baseadas no entendimento e na confiança, de forma a contribuir no desenvolvimento dessas crianças, não tendo envolvimento com as demais profissionais. Também não, né? É preciso que o deficiente auditivo tenha contato com as pessoas que fazem parte de sua comunidade para que, desde cedo, saiba lidar e se comunicar com elas, não sendo necessários trabalhos mais elaborados. Também não está de acordo. 20. Sobre o planejamento pedagógico, numa proposta inclusiva, assinale a alternativa correta. Letra A. O planejamento pedagógico deve ser direcionado ao perfil da turma e maleável de acordo com as mudanças desse perfil. Além disso, deve estar de acordo com a série, contextualizado com a realidade da turma. Esta é que era correta. B. O planejamento pedagógico serve para o professor saber o que vai repassar para os alunos naquele dia apenas. Não é só isso. C. O planejamento pedagógico deve estar contextualizado de acordo com as crenças do professor de turma. Errado, né? Não é de acordo com crença. D. O planejamento pedagógico deve levar em consideração que o aluno deficiente não conseguirá acompanhar os demais alunos da turma. Também não. E o planejamento deve levar em consideração apenas a história de vida do aluno com deficiência. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre a prova? Nenhuma? Ok. Então, agora eu vou explicar a matéria. Depois, eu vou fazer a avaliação que vai valer 2 pontos. Já vou deixar bem claro. Ninguém vai mais fazer avaliação depois. Só se tiver uma justificativa, senão não está participando da live, não. Vou mandar por e-mail, sinto muito. Isso eu vou discutir ao final da aula, essa questão da nota. Tá? Nós vamos discutir depois. Agora eu vou dar aula, ok? Vou passar a matéria, porque nós já estamos com a matéria atrasadíssima. Mais atrasada. Professora. Oi. A atividade que você vai passar, a avaliação, pode ser pelo chat para responder? Mas isso é só no final da aula. Sim, tranquilo. Vai ser no chat. Não vou mais aceitar nada depois. Não, tá louco? O pessoal não vem na aula. Eu sei que tem gente que tem problema, mas tem gente que não tem problema, inventa. Vamos lá, então. Pessoal, da prova, ok. Então, não tinha nenhuma questão errada. Eles acham que a professora tem cara de tolinha, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre a questão, explicar mais um pouco sobre o surdo, tá? Nós vamos trabalhar mais um pouco sobre o surdo e depois eu vou explanar um pouco sobre a lei de inclusão. Não vai dar para trabalhar tudo hoje. Vocês viram aí que eu gastei quase 40 minutos lendo a prova. Mas isso é importante, né? Porque para o aluno visualizar a prova e ver que a prova está certinha, né? Que não tem nada errado aí na prova. Então, vamos começar a nossa aula. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a educação bilíngue para surdos. Então, na aula anterior, eu falei sobre as causas do surdo, várias questões do surdo. Hoje eu vou falar sobre surdo ou deficiente auditivo. Vamos pensar.
Pessoal, o surdo, ele tem uma comunidade, tá? Ele tem uma comunidade, existe a comunidade surda. O surdo, ele tem uma cultura própria. Então, nós vamos discutir um pouco essa cultura linguística, essa identidade da prática, a história da educação de surdos. Tá? Então, aqui, o movimento de surdos, a questão da apropriação, dos saberes, da cultura, das oportunidades democráticas, das pessoas comuns. É muito difícil o mundo para surdo. Não existe um mundo para surdo, nem textos para surdo. Okay? A cultura. O que é essa cultura? Ela transmuta-se de um conceito impregnado, de uma hierarquia, de um elitimismo. Mas a cultura, cada um tem sua cultura. Eu tenho a minha cultura, vocês têm a cultura. O bairro lá tem a cultura, cidade, Curitiba. O que é a cultura? A nossa história. E nós temos aqui a flexão plural, cultural. Aqui, a cultura de massa. Não tô... o governo não promove mais cultura. Não, ele não está promovendo mais cultura de massa. Ele não paga mais aqueles absurdos para aquele monte de cantor, que fazem show e ainda cobram e nós vamos lá e pagamos. Quer dizer, eles recebem 2 vezes. Então, isso não. Então, nós temos que diferenciar a cultura no nosso dia a dia, na nossa história, na nossa vida, nos nossos arredores e a cultura de massa. Pessoal, romper com as lógicas, nós temos que romper, com preconceito, tudo isso eu já trabalhei nas outras aulas com vocês, tá? Então, nós temos aí a questão de que o trabalho do surdo tem que estar aonde? No projeto político, governamental, tem que ser discutido, tá? Os processos culturais estão vinculados com o quê? Com a classe, com o gênero, com a raça. Tudo isso nós já trabalhamos nas aulas anteriores. A cultura envolve o quê? Um poder. A cultura não é um campo autônomo, tá? Todo mundo participa dela. A cultura, ela consiste em quê? Em tudo aquilo que uma pessoa precisa saber ou acreditar de uma maneira aceitável, tá? Identidades aqui culturais, as práticas sociais, trabalhar as diferenças, tudo isso nós já falamos sobre a questão da homogeneidade, o eu e o outro, a questão dos locais históricos, a antiguidade clássica, a língua oral, natureza educável, o intelecto, são todos reunidos na língua, no modo, e a surdez parece um defeito do intelecto, tá? Então, no século XVIII, veio a leitura escrita e o conteúdo escolar e cultural aqui. A questão do período dourado para os surdos. Século XIX, lá na Itália, eles vetam a língua de sinais. No Brasil nunca houve um veto, mas assim, é aquela história. Vamos alfabetizar o surdo. Libras? Eu já respondo, Verônica. Nós vamos aqui trabalhar, alfabetizar esse surdo pela oralidade ou pela língua de sinais. Então, o que aconteceu em Milão, na Itália? O que aconteceu? Eles defendiam a alfabetização através da oralidade, tá? Então, isso é muito complexo.
Porque o que acontece? Às vezes a família não quer aprender Libras. Então, aí, sabe, é uma discussão muito grande. No Brasil, nós temos os que defendem a oralidade do surdo, os que defendem a não oralidade, os que defendem só Libras, os que defendem Libras e a oralidade, os que defendem a questão do bilíngue. O que é o bilíngue? Ele vai aprender Libras. É bem isso, Adriele. Então, ele vai aprender Libras e a língua portuguesa, tá? Porque Libras é uma outra língua. Então, pessoal, a vida do surdo não é fácil, tá? Não é brinquedo, não. Aqui, a falta de audição, de aquisição, né? Em 1992, o estigma da deficiência, como se o surdo fosse um doente. Tá? Um pobre, um coitado, um inválido. A questão do estigma. O que é o estigma? É um traço que afasta o sujeito. Eu tenho um estigma. O negro sofre um estigma. A pessoa que teve Covid sofre um estigma. E por aí afora. Nós temos aqui o quê? Características sociológicas de um indivíduo. Percebida no quê? No cotidiano. Se você for lá no bairro, no centro, existe uma cultura. Se você for no bairro aqui no Santa Cândida, é outra cultura. Existem características daquele bairro, tá? Ok? Possui aqui uma característica diferente. Então, o surdo não seria obrigado a perceber a sua identidade. Então, ele era tratado como um doente, um demente. Mas ele é um ser humano. Deve ser trabalhado o eu dele, a identidade dele, a questão aqui. Década de 60, começa a língua dos sinais, inicia-se uma literatura surda, que é a língua de sinais, a autoestima, assim como o cego tem o braille. Década de 80, a libertação dos estigmas pelo surdo, o povo surdo. Os surdos, eles são muito unidos. Quando muda o governo, eles são os primeiros a ir a Brasília, tá? Pelos direitos deles. E isso é todo governo, eles fazem isso. Cultura surda. Quem são os surdos? Tá? As categorias aqui dos surdos. Quem são? Eles são pessoas. Eles são surdos. Existe aqui um conflito, um posicionamento da questão da cultura, de identidades sociais. Até porque Libras, na França, tem características diferentes do Brasil. E assim sucessivamente. 2 grupos culturais podem ser vividos. Surdo, a língua de sinais, o modelo linguístico e cultural. O auditivo, deficiência, a língua oral, português falado, modelo linguístico, cultura, rejeita a língua de sinais. Tá? Então, existe essa divisão. O auditivo é o oralizado, o surdo é o que usa a língua de sinais, tá? Mas, no geral, nós usamos mais o surdo, até porque a própria comunidade surda é chamada surda. Educação de surdos, o oralismo, é a língua da comunidade do ouvinte. Comunicação total, aquisição da língua, do ouvinte, os sinais, a metodologia, porque eu posso trabalhar através de sinais,
tá? Existe Libras e existe os sinais, tá? Então, ele não tem Libras, mas ele vai lá se virando, faz sinal aqui, sinal ali, tarará. Bilinguismo. O que é o bilinguismo? É a aquisição da língua de sinais, como a primeira língua, o foco, a metodologia. E aqui, as consequências do oralismo, que houve o quê? Um fracasso escolar. Tá? Então, muita gente aqui defende mais a alfabetização através de Libras. Bilinguismo, L1 Libras, L2 português. Então, para o estudante aprender Libras, ele precisa saber português também. Por isso que nós falamos bilinguismo. A proposta da educação aqui do desenvolvimento do aluno. O decreto 5.626/05. Que profissionais são esses? Que educação é essa? Para trabalhar bilíngue com os estudantes surdos. Aí aqui nós temos a lei. Promover aqui a questão de Libras, ter tradutor de intérprete, professor, língua portuguesa como segunda língua, a primeira língua dele ser Libras. Já foi passado os slides. Já foi passado lá no grupo do WhatsApp. O professor deve de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística. Tá? Então, garantir aqui o atendimento, acompanhamento, apoiar na comunidade escolar, uso, a difusão de Libras, adotar mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado de segunda língua, desenvolver e adotar mecanismos alternativos, expressos em línguas, tá? A base comum deve ser ministrado em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental, atividades de complementação curricular. Então, se vocês verificarem aqui toda a questão lei que ampara o surdo, tá? É praticamente tudo que nós discutimos lá no primeiro bimestre. Atividade complementar, áreas de conhecimento, a garantia do direito à educação das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Então, as instituições federais responsáveis pela educação de surdos, nós temos que avaliar isso. As escolas bilíngues, os surdos ouvintes, o grau de surdez. Eu tenho um estudante que ele não é surdo total, ele não gosta da língua de sinais, ele não quis profissional de apoio, tá? E ele se vira, ele vai muito bem, ele senta na primeira carteira, agora não, né? Porque está fazendo aula em casa, e ele faz leitura labial dos professores, tá? Então, nós não podemos impor. Quando nós colocamos lá a questão do empoderamento, é uma questão de escolha. As classes aqui, as línguas de instrução, a escola inclusiva, problemática, como realmente termos uma escola para surdo, a bilíngue, a sala de recursos, a classe comum, o currículo. O que a escola deve fazer aqui? Deve contemplar lá no projeto político-pedagógico, todas as diretrizes lá, o currículo, no nível individualizado, aquisição da linguagem,
Geralmente o surdo, ele fica na primeira carteira, mas às vezes ele não quer. Também é um direito dele, né? Quadros aqui. Conhecer o processo da aquisição de libras do surdo, analisar esse processo, os estudos sobre aquisição de língua de sinais, as fases da aquisição da linguagem em períodos idênticos que a criança surda. A língua é responsável pelo desenvolvimento cognitivo, social. A questão aqui de a não exposição, né, da criança surda, tomar cuidado aqui, a questão do período crítico, tá? Então, assim, ela deve para o ensino comum, mas ela tem que ter aí o suporte paralelo. A aprendizagem de português, a reflexão da educação de surdos. A primeira língua deve ser Libras. Tá? Mas é claro, é complicado, porque se na casa dele ninguém domina Libras, o que eles vão falar com ele? Português. Tá? Preparar aqui uma proposta de ensino. E daqui eu tenho que pensar qual é o objetivo do ensino da língua portuguesa para o aprendiz surdo. Como levar esse aprendiz a esse objetivo? Eu tenho que pensar nisso. A língua se destina a quê? A ensinar a estrutura do sistema em questão. Nem sempre tudo isso dá certo. Eu já cansei de acompanhar estudante surdo. Problema com a professora, problema com a mãe, problema com o material, problema com a intérprete. Então, tem muita gente que sonha com o Papai Noel. Ai, tem um surdo, vamos contratar um intérprete e o mundo vai estar salvo. Não é isso. Tem várias questões aí que devem ser levadas em consideração. O domínio da leitura escrita. E daí o texto do surdo, ele é diferente do nosso. Tá? A capacidade de relacionar aqui, de construir a língua oral, a língua de sinais. Tem muitos sinais que não tem. Eu acompanhei uma estudante de psicologia um tempo atrás, ela desistiu do curso. Porque muita teoria, daí tem lá psicanálise, a teoria comportamentalista, tem muitos sinais que não tem. E aqui as nossas referências. Então, nós temos que pensar no surdo, na sua totalidade. Então, eu tenho que pensar. Eu vou ter um aluno surdo? Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer em relação ao aluno surdo? Nós temos que pensar. Não é simplesmente jogar ele na sala de aula, contratar um intérprete, e o mundo dele não pode ser levado na brincadeira. Nunca. Bem isso. É uma coisa muito séria, tá? E outra coisa, o surdo, ele tem um jeito de se comunicar. Então, nós temos que tomar cuidado aí. Pessoal, eu postei todo o material aqui, ó. Então, quem não se achou ainda, lá no Jacad está o material também, e aqui também eu já postei aqui no chat, todo o material da aula. Nós temos aqui a aula 5, que foi uma aula que eu trabalhei um pouco sobre o surdo, então tem o material ali, tá?
Aqui tem um texto sobre a questão da flexibilização curricular, 2 textos. E aqui a lei de inclusão, tá? A lei de inclusão, nós temos que ver aqui alguns aspectos. Eu vou abrir ela aqui. Eu não vou trabalhar ela na totalidade, porque eu tenho que fazer avaliação com vocês e também discutir ao final da aula a questão das notas. A lei de inclusão, vocês... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, acho que vai dar. Vocês estão vendo a lei de inclusão? Sim. Então, tá. Então, esta lei é a lei que rege a questão da inclusão. A lei 13.146, até o momento, tá? Foram assinados aí pelo presidente atual algumas leis do autismo, algumas questões aí para reabrir as escolas especiais aonde não tem, mas essa lei aqui é a que rege, tá? Então, ela institui o quê? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Tá? Então, aqui tem outros documentos, aqui, ó, você pode clicar, ler esse decreto, outro decreto, que são leis que estão interligadas com essa lei. Tá? Quem é que eu considero uma pessoa deficiente? Aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, ela pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, a igualdade de condições com as demais pessoas. Então, aqui, as funções das estruturas do corpo, socioambientais, psicológicas, pessoais, limitação no desempenho de atividades, restrições à participação, tá? E o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Para fins de aplicação desta lei, considera-se. Aí aqui ela vai falar da acessibilidade, do desenho universal, a tecnologia assistiva, as barreiras urbanísticas, as barreiras arquitetônicas, transporte, comunicação, atitudinal, que nós falamos bastante no primeiro bimestre, que a inclusão, ela tem que partir de dentro para fora, a questão da tecnologia, da comunicação, da adaptação razoável aqui, do elemento de urbanização, da pessoa com mobilidade reduzida, enfim. Na próxima aula, eu vou retornar a esta lei. Os outros 2 textos que eu passei, eu já tinha trabalhado a questão da flexibilização curricular, eu passei mais como uma questão de fundamentação para vocês. O segundo bimestre começa hoje. Então, todo o material que nós estamos estudando a partir da aula de hoje é referente ao segundo bimestre. A próxima prova,
ela se iniciará a partir da aula de hoje, tá? Então, agora, deixa só eu me ajeitar aqui. Quem quiser responder oralmente a pergunta, pode responder. Quem não quiser, vai escrever no chat, tá? Depois eu vou encerrar a aula gravada e vou discutir com vocês as notas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Você recebeu um estudante. Pessoal, eu vou pedir para ninguém escrever agora, porque agora eu vou escrever a pergunta, tá bom? Você recebeu, não escrevam nada no chat agora. Você recebeu um estudante surdo, né? Você recebeu um estudante surdo. Qual será o seu procedimento? Tá? Então, essa é a pergunta, tá? Você recebeu um estudante surdo, não interessa, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, não interessa, tá? Daí, qual será o seu procedimento? Outra coisa, tem gente escrevendo muito pouco, eu vou começar da zero. Pô, sério. Escreve 3 linhas, tá? Tem que colocar ao final da resposta o teu nome completo, tá ok? O seu nome completo e para eu não fazer confusão na hora de eu lançar as notas. Então, hoje é dia 8, né? Hoje, opa, deixa eu arrumar um espaçozinho aqui, né? Então, hoje a avaliação vale 2, tá? Outra coisa, ao final da aula eu vou começar a fazer chamada também. Tem pessoa, gente aí que corre, não, não vai dar mais. Acabou a moleza. Prof, posso responder já? Não, espera um pouquinho, eu já vou liberar o microfone. Deixa eu organizar, para eu não me perder depois. Pode agora, Leandro. Pode começar. Sou o Leandro, então, coordeiro do Licenciatura em Pedagogia, para identificar, né, professora? Respondendo a pergunta ali, posso aplicar de acordo com a minha experiência ou de acordo com o que a senhora apresentou? Você tem que fazer uma relação, né, com a questão da experiência e da teoria. Você é período especial, né, Leandro? Sim, então, no meu caso, eu sei falar em Libras, eu tenho uma segunda língua. Então, quando eu tenho esse estudante surdo, eu já consigo tranquilizá-lo, explicar a metodologia, tranquilizar os pais, e aí também estimular os outros profissionais que vão estar envolvidos no processo a acompanhá-lo ele com qualidade. Mas, neste caso, eu sou um professor de língua que fala em Libras também. No caso, se eu não fosse o professor, acho que esse é o maior desafio, seria, a gente usa muito a parte manual escrita com o aluno, tentando mostrar para ele as palavras e a letra. Só que a compreensão para o surdo da língua portuguesa, ela não é igual à nossa. Então, quando eu uso muitos verbos, tento fazer muita ilustração ou analogia, para eles aquilo não vai se aplicar. Então, o procedimento ao qual a gente se apresenta, dizendo que vai estar, principalmente se é uma criança, se apresenta para os pais. Se os pais são ouvintes, a gente se conversa normal. Se eles são surdos, vai tentar fazer uma comunicação escrita ou até gestual visual. Normalmente os professores utilizam essa ferramenta, mas no meu caso eu uso a Libras para explicar o processo pedagógico, escolar, a intervenção que será feita, e depois eu faço acolhimento com a criança. No caso, quando eu tenho algum estagiário que está comigo, que está aprendendo, principalmente na parte psicopedagógica, a gente utiliza, eu não consigo falar, então você escreve seu nome
e você vai falar o meu, e aí vamos fazer um jogo, ele vai escolher um jogo da prateleira e vai fazer aquele vínculo com a criança, mostrando os brinquedos, as cores, os objetos. Então, criando a interação dos mundos, mesmo sem a comunicação. Depois você vai encontrando ferramentas de comunicar e inserir conteúdo naquele relacionamento. Então, isso seria até para um rapport, né, para um vínculo, uma criança surda. Basicamente é isso, professor. Não sei se respondeu a pergunta, senão eu posso... Você respondeu, né? Mas nós temos que pensar, depois eu discuto mais. Mais alguém quer responder verbalmente? Mais alguém quer falar, pessoal? Pode ser eu, professora Joana, Patrícia? Tá, você é de qual turma, Joana? Pode ser, Joana, pode responder. Pode. Então, assim, primeiramente eu irei ver qual o grau de surdez dele, né? Com a diretora, com a pedagoga, até mesmo com a mãe dele. E depois levaria ele para a sala. E lá na sala eu conversaria com os alunos, com os colegas dele, né? E falarei um pouco da deficiência que ele tem. E depois eu ia, como eu não tenho acesso a Libras, assim eu tentaria conversar com ele, olhando para ele, mas falando bem devagar para ele olhar na minha boca, para ele saber o que eu estou falando. Tá, que mais? Ah, é isso, professora. Tá, ok. Depois eu vou falar um pouco mais. Não, eu tô... Tá. Não, é que eu tô colocando também aqui no caderno, aqui, eu falei, vou falar um pouco aqui, depois eu escrevo aqui no chat também. Tá bom, mas quem fala não precisa escrever no chat, para não, né? Mas tudo bem. Se você quiser escrever, pode escrever, fica à vontade, não tem problema. Ok, pessoal? Tá bom, professora. Quem mais vai falar? Eu, professora. Eu quem? Andriele, grade especial. Tá. Andriele, pode falar, Andriele. Então, hoje eu tive lendo bastante sobre isso, porque é o meu tema do meu TCC, né? Uhum. Eu, como não tenho muito conhecimento sobre isso, né? Promover conhecimentos, estimulando a criança através de figuras, né? No lúdico, atividades lúdicas que estimulem a ação das crianças e através de movimentos. Eu iria trabalhar com ela. E iria me aprofundar mais, fazer curso de Libras, talvez. Porque nas escolas especial tem bastante, né? Para a gente trabalhar com eles. Tem. Uhum. Mais alguma coisa, Andriele? E eu falo assim que é de extrema importância a gente entender, pelo menos entender, né, do que se trata, de como ser trabalhado com a inclusão na área da surdez. É isso. Eu iria trabalhar mais o lúdico. Ok, ok. A Verônica, fala, Verônica. Professora, será que tá funcionando? Eu estou te escutando. Ah, tá. Antes eu tava falando, eu troquei o fone. Uhum. Pode Posso falar, falar? Verônica. Pode. Tá, eu sou do quarto período. Eu ia tentar digitar, mas eu acho que eu vou me expressar melhor falando. Tá bom, sem Se eu problemas. recebesse, então, esse estudante na sala, ia tentar, igual a Joana falou, se eu não tivesse uma experiência, ia tentar me aproximar com calma, tentar simplificar. Se ele não estivesse entendendo, eu tentaria apontar, de alguma forma, mostrar para ele o que eu desejaria, né? Até alguém poder me socorrer, no caso. Tentar evoluir também, né? Sempre tentar buscar, mas também buscaria alguns materiais pedagógicos que tentar chamar a atenção dele, também incluindo ele com as demais crianças e as demais crianças na realidade dele. Assim, ok. Muito bom, tá. Abordar todos mesmo, seria assim. Ok. Depois, ao final, eu vou dar uma explicação, tá? Tá bem. Quem mais quer falar? Vamos lá, pessoal. Eu, professora. Eu quem? Simone. Fale, vamos lá. Simone da Silva? Isso, quarto período. Tá, pode falar, querida, fale. Eu iria fazer com as meninas, né, que eu tentar entender qual que era o grau que ele tinha de surdez,
tentar deixar ele mais à vontade possível na sala de aula, né? Antes de vou tentar incluir ele na sala de aula, mostrar para os colegas, tal. Talvez eu não apresentasse ele na frente de todo mundo, tentaria incluir ele, colocando mais coisas em vídeos, com legendas, para ele poder aprender melhor, porque eu entendo que talvez ele já saiba ler do jeito dele, mas sabe, com algumas legendas, que pode ser até com Libras, porque a princípio eu não sei Libras. Mas eu tentaria deixar ele mais à vontade possível, fazer com que os colegas respeitassem ele e entendessem qual era o grau de dificuldade dele. Ver alguma criança que fosse mais próxima a ele, né? Que fosse mais como que eu posso dizer? Que entendesse de alguma outra forma, que pudesse ajudar ele na hora das atividades. Tentar colocar ele com algum outro colega que pudesse ajudar ele também. É isso, professora. Ok. Muito bem. Próximo. Quem mais quer falar? Mais alguém? Então, podem responder. Oi, pois não? Oi, eu quero falar. Eu? Stephanie Ferreira. Quarto período. Stephanie Ferreira, pode falar, Stephanie. Então, professora, vai ficar parecido com o de todo mundo, né? E mais ou menos todo mundo faria a mesma coisa. Mas eu iria fazer uma breve avaliação para entender o que acontece com essa criança e qual a forma que ela já tem aprendido nos outros anos, algo assim, e qual a forma que ela aprende em casa, que ela se comunica com outras pessoas. E, no caso, continuar com a forma que ela já se comunica, ou seja, através da Libras, no caso, eu faria um trabalho junto com uma estagiária, e caso não tivesse nenhum método, eu tentaria trabalhar com jogos, como outras pessoas já falaram também, e não tanto focalizada nos conteúdos programáticos já, né, professora? Tipo, por exemplo, que as leis meio que obrigam a gente a trabalhar com as crianças. E trabalhar com jogos, brincadeiras e danças, atividades físicas também, até nessa relação da criança aprender não só o óbvio, mas também outras coisas que não seja um conteúdo muito certinho, muito forçado. Basicamente isso. Uhum. Eu não sei ainda, muito bem, não sei se ainda tem, mas em Porto Alegre tinha um coral de surdos, muito interessante, tá? Eu até quero procurar na internet se ele existe ainda. Pessoal, mais alguém quer falar? Mais alguém? Oi, professora. Oi, quem? É a Rose, Mari. Onde é que você anda, Rosinelli, que eu não te vi hoje? Nós estamos por aí, professora. É? Você estava na aula, Rosinelli? Eu estava prestando atenção na sua aula. Não, capaz, professora. Estava quietinha hoje? Hein? Fala, bonita, fala. Eu vou falar meio por cima, hein? Trabalharia com o lúdico, né? Igual todos estão comentando, que é para trabalhar, para ele ter um pouco mais de entendimento do que está sendo passado. Explicaria, né? Antes também, explicaria o problema dele, a deficiência que ele tem para os outros alunos. Tipo, trabalharia para ele se interagir com os outros alunos através de brincadeira, né? Mostrando brinquedos, né? Não forçando muito o aluno, porque para a gente já é difícil imaginar para uma pessoa que tem deficiência, né? Acho que é isso, professor. Ok, muito bem. Quem mais quer falar? Eu acho que vocês têm que começar a falar aí, né? Treinar essa comunicação também. Mais alguém? Mais alguém? Pessoal, enquanto que o pessoal vai respondendo, eu vou explicar mais um pouco sobre o procedimento em relação ao surdo, tá? E depois eu vou discutir as notas com vocês do primeiro bimestre. Então, não saiam da aula, porque eu não vou atender ninguém fora da live por causa de nota. Pessoal, então vamos lá. O que eu tenho que pensar? A escola vai receber um estudante surdo.
Então, bem o que a maioria colocou. Verificar o laudo, nível de surdez, se ele tem algum atendimento fora da escola, tá? Se ele fazer uma avaliação dele, verificar, fazer uma sondagem, conversar com a família, preparar a sala de aula, fazer aqui um acolhimento, tá? E verificar se ele vai precisar de um profissional de Libras ou não. Textos mais sintetizados, dependendo da faixa etária. Trabalhar com jogos, trabalhar com vários tipos de recursos, sempre procurar, incluir ele no processo, tá? E também verificar aqui o apoio. Geralmente o surdo, ele vai para a sala multifuncional, e ele deve ter aqui atendimentos com fonoaudióloga e tudo mais, tá? E sempre mandar o material da aula antecipado para casa, igual eu faço com vocês, que eu mando o material antecipado, para a mãe ou alguém explorar o material com ele, aquele texto. Porque o que mais o surdo reclama é o quê? Que o texto não é para ele. É muito difícil. Mas o mundo do surdo, ele enxerga. Gente, só que é complicado para ele, porque o mundo é auditivo. Para você desenvolver a questão da linguagem, se vocês se pensarem lá, na teoria de Vygotsky, que ele vai falar do quê? Que o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento da aprendizagem vai se dar através do quê? Da linguagem, do pensamento. Piaget vai falar do quê? Da questão do aspecto social, cognitivo, físico. Vallon vai falar o quê? Da questão do movimento. Então, o mundo do surdo é muito complicado. Eu já ouvi muitos depoimentos de vários surdos. Então, a questão, todo mundo vai saber Libras, também não é isso. Não... a escola vai contratar um intérprete ou um profissional de apoio e pronto. Não, não é só isso. Tem todo o material. É bom, a professora, às vezes ela tem que falar mais pausada. Eu já tive muitos estudantes surdos já, inclusive na universidade. E eu atendi aí numa instituição de ensino, os surdos, eu dava o apoio pedagógico. E eu não sei Libras. Mas dava certo. Dava certo. Ok? Então, é isso. Tá, pessoal? Alguma dúvida ainda? Alguma questão? Professora, não é dúvida, só queria fazer um comentário. Eu acredito que incluir um surdo é um processo que é tanto para o professor quanto para o aluno, né? Tipo, o professor ele tem que buscar melhorar junto com o aluno, né? Porque acredito que são poucos professores que estão preparados, de fato, para receber um aluno surdo. E a gente sempre tem que estar buscando melhorar, né? Buscando outros métodos, outras maneiras de ensinar. Só queria comentar, só. Não, mas isso é verdade. Como eu trabalho com a inclusão, que vocês sabem, e eu coordeno numa outra instituição, o setor de inclusão. E não é fácil, gente. Tem professores, que tem muita resistência. Eles dão, por exemplo, eles elaboram uma prova, eles não pensam que aquele estudante é cego.
Ou que aquele estudante é surdo? Né? Eu até tive um professor que eu dei parabéns para ele, da prova que ele elaborou para uma aluna cega. Mas bem para uma aluna cega, perguntas objetivas e diretas. Ah, porque é assim que o cego entende o mundo. E o surdo também. Não é fácil, gente. Imagina, você pega a tua mala e vai lá para os Estados Unidos. Você não sabe falar nem ok. Nem isso. Daí você vai ficar lá fazendo o quê? Sabe? A mesma coisa é o surdo. Então, nós temos que pensar nisso, ok? Ô, Pessoal, professora, pois posso não. falar a mesma coisa? Lógico, Assim, nós temos tempo. Então, muitas vezes, assim, as professoras mesmo fica esperando a vontade de ter alguém que entenda Libras para falar com a criança que tem problema de surdez, né? Ela não se expõe a aprender também, a ensinar para poder falar com uma criança surda também. Depende muito da professora, querer ter vontade para aprender essas coisas também. Aí é que tá, né? Eu já tive vários, tá? E às vezes eu só precisava do intérprete para aplicar a prova, porque eu me dava super bem. Tinha uma surda. Olha, eu não esqueço dessa surda. Ela apareceu na minha vida assim. Foi uma história de amor e ódio, porque eu brigava muito com ela, sabe? Eu e ela, a gente discutia e ela fazia assim para mim, sabe? E eu, né, não dava moleza para ela. Por quê? Ela morava lá em Balneário Camboriú, ela estudava lá, fazia pedagogia. Daí não sei que cargas d'água que alguém comentou de mim para ela e tal. Na época eu tinha muito surdo atrás de mim, eu tinha quase uma comunidade surda. E eu não... Gente, eu não domino nada em Libras. Nada. E eu dava um jeito com o surdo lá. Então, ela apareceu na minha vida, veio lá de Balneário, ela veio morar aqui, fazer pedagogia aqui, e eu dava o apoio para ela. Tá? E ela, né, ela chorou para mim várias vezes que eu fui a única professora que não rejeitei ela. Tá? Então, olha só, né? E eu não... Gente, eu não domino nada. Eu já tive insucessos, já, eu já tive insucessos, já, por quê? Né? Eu tive uma surda que ela não tinha aula só comigo. Então, foi muito difícil, porque ela acabou desistindo. Porque os outros professores, ninguém se esforçou para ajudar ela. E ainda jogaram a culpa tudo em cima de mim, né? Sobrou para mim, né? Então, e ela era danada. Ela aparecia com os trabalhos pronto. Daí eu falava para ela, isso aqui, ó, não foi você que fez, eu fazia assim. Isso aqui não é texto de surdo, porque o texto de surdo é diferente. Eu vivi uma situação numa instituição de ensino superior que eu fiquei muito chateada. Uma orientadora de TCC, tá, orientando uma estudante surda, queria que ela escrevesse um texto igualzinho em português. Foi uma situação desagradável. E daí você fica se questionando. Num curso de pedagogia tem isso. Uma professora de TCC que é formada em pedagogia não ter essa sensibilidade, daí complica, né, pessoal? Daí complica. E eu fazia essa aluna escrever do jeito dela, né? Eu atendo uma aluna cega. Eu dou apoio para ela por telefone, eu sou uma profissional, eu acompanho uma cega, tá? Mas eu não escrevo por ela.
Eu explico a questão, explico, e ela responde por e-mail para os professores. Eu não mudo uma vírgula. O texto vai do jeito que ela escreve. Ah, isso é inclusão. Eu podia ir lá, né? Mas eu não faço, eu já falei para ela. Ela disse, e outro dia ela deu um depoimento para mim. Ela disse, professora, a senhora me forçou a eu aprender um monte de coisas, tá? Que eu não aprendia. Que eu não aprendia. Porque alguém fazia por ela. E eu não faço. Tá? Às vezes ela me liga nervosa. Eu digo, ai, amada, tenta de novo, amada, vai lá. Né? Sabe? Você tem que o quê? Você tem que... esse é o nosso papel, é dar autonomia para esse estudante independente da deficiência. Tá? Às vezes, ela é tão esperta, essa aluna, às vezes ela me pergunta, professora, o que a senhora acha? Qual a resposta que está certa? Eu falo, não sei, eu não dou resposta para ela. Né? Eu não dou. Professora, Pois não. mas isso é o certo, na verdade, com qualquer aluno, né? Não só com os deficientes. Porque se a gente for lá e fazer por eles, eles nunca vão aprender, né? Tipo, por Exatamente. exemplo, não sabe amarrar o sapato, né? Um exemplo bobo. Aí você sempre vai lá e amarra. A criança nunca vai aprender a amarrar sozinha se você sempre fizer por ela, né? Exatamente. É o que eu falo. Tem pai que teria que fazer um curso. Não deixa nem a criança comer. Gente, olha, a minha irmã mandou um vídeo da neta dela. Claro, criança que tem cérebro perfeito e a família dá autonomia, 1 aninho eles já quase falam, né, gente? Ela tem 1 ano e 8 meses. Pensa ela comendo sozinha. Tá? Depois, aí, quando ela viu que ela não dava, porque eles dificultaram ela. A minha sobrinha, a Dinda dela, dificultou a vida dela. Deu um pote grandão, tá? Botou iogurte lá dentro e ela tinha que, sabe? Gente, olha quanta coisa que essa criança desenvolveu. Aí, quando ela viu que ela não conseguia mais pegar nada, ela botou a colher do lado e botou o pote assim e virou. Aí, quando ela viu que não virava nada, ela colocou a cabeça dentro do pote. Olha quanta coisa, eu fiquei olhando o vídeo várias vezes, quanta coisa que essa criança foi oportunizada a desenvolver. Ela arrumou, olha só, teve 3 momentos para ela comer iogurte. E ela arrumou o quê? Uma saída. Aí, quando você assiste os vídeos do Rubem Alves, você pensa que a escola retarda, muitas vezes, o aprendizado das crianças. Retarda. Ai, senta. Fica quieto. Agora não. Agora não fala, fica quieto. Gente, o que é isso? A criança não vai aprender. Sabe? Assistam, baixam aí no YouTube os vídeos do Rubem Alves, que ele já morreu, né? Já nos deixou, mas ele está vivo aí, presente. E é isso, né? Quebra-se a imaginação da criança. Tá? Quebra-se a imaginação da criança. Tá? Pessoal, mais alguma questão? Eu posso falar? Pode. Então, a questão da escola retardar o proceder da criança. O alfabeto em casa, com a mãe dela, e com o irmãozinho dela, que é mais velho, sabe?
Uhum. Só que ela, quando ela foi pro pré, ela não fazia o nome dela, porque a professora não aplicava, era só atividades lúdicas, né? Por ser escola pública. Então ela começou a reclamar. Ela ia todo dia na sala da diretora e ela reclamava porque ela queria ter aula. Ela queria ter aula, ela queria escrever, ela queria falar os números. E daí a minha prima foi chamada na escola porque ela todo dia ia na sala da diretora reclamar que ela queria ter aula e a professora dela só brincava. O que custava dar uma aula diferenciada para ela? Exatamente, é isso que a minha prima fala. Porque aí é que entra. Aí nós vamos lá para a Escola da Ponte. A Escola da Ponte trabalha o quê? Não tem série, vai trabalhar em cima do interesse. Paulo Freire, você vai trabalhar em cima do interesse. Não, a escola fica ali com aquela coisa quadrada, né? Só aquilo ali e acabou. Tá? Não buscam se aprofundar, né? Exatamente. Eu tenho uma aluninha que ela tem bastante, ela é um caso muito grave de autismo, e ela tem outras questões. Ela não consegue fazer as atividades que eu mando. Eu sou obrigada a mandar, né? Porque por causa do procedimento aí. Mas aí o que eu mando? Musiquinhas para ela. Ela gosta de musiquinha. Aí eu mandei agora um monte de vídeos, né, para a avó dançar com ela. Ela só quer saber de música. Tá? Mas logo ela já perde o interesse, porque ela tem, né, um autismo bem severo. Tá ok? Pessoal, mais alguma questão? Eu, professora? Pois não. Trabalhar também o sensorial, o olhar, o contato físico, principalmente o olhar, porque as pessoas que têm problema da audição, elas tipo, falam no olhar também, né? Uhum. E assim, ó, o olhar é em qualquer situação. Sim. Olha, uma vez eu fui dar aula numa sala, eu não lembro se foi na Unifaesp, acho que não. Foi lá na outra instituição que eu atuo. Quando acabou a aula, os alunos falaram, professora, a senhora é a primeira professora que vem dar aula e olha nos nossos olhos, porque eu fico olhando, vocês sabem disso. O olhar é tudo, gente. O olhar, a escuta, é perceber. Gente, eu acho fantástico o quanto que eu aprendo com os estudantes que têm deficiência. Eles é que me ensinam. Eles é que me dão o caminho. Tá? Pessoal, mais alguma questão? Então, eu vou parar a aula agora para conversar sobre as